Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, né? Todas as sextas-feiras, a partir das 9h30 até as 10h30, nós vamos debater temas bastante importantes e temas emblemáticos sobre a segurança pública de uma forma em geral. O tema de hoje será o que aconteceu agora há pouco, que nos deixou todos estarrecidos, não é? A ousadia dos bandidos ao assaltarem os 3 policiais do BPTran no momento em que eles estavam tomando o café da manhã. Explosões de carros fortes, explosões a bancos. Será que os bandidos estão enfrentando mesmo para valer por conta da fragilidade da segurança pública no Brasil, de uma forma geral, e Alagoas e Maceió não seria diferente? É o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Segurança em Foco, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Então, hoje o tema será sobre essa ousadia dos bandidos no assalto à guarnição do BPTran e também a rápida resposta da polícia, que em menos de 2 horas acabou trazendo 5 suspeitos dos 8 possíveis que seriam suspeitos e teriam envolvimento com o assalto a esta guarnição do BPTran, que estaria na Cabo Reis tomando o seu café da manhã. Enfim, esse é o tema que nós vamos discutir. Essas ousadias, as explosões de um carro forte que nós vimos agora há pouco a nível nacional nas redes sociais e também na imprensa a nível nacional, as explosões da caixas eletrônicos, como esses bandidos chegam até os explosivos, como esses bandidos planejam essas ações, principalmente essa que eu creio que tenha sido, acho que na minha concepção e no tempo que eu tenho aqui, de 20 e poucos anos de programas policiais, eu acho que tenha sido a ação mais ousada da bandidagem aqui em nossa capital, Maceió. Vamos saber, pode ser que eu esteja errado, eu não sei. Quero desejar primeiro agradecer a presença, desejar um bom dia ao nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia a todos. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, advogado e também delegado, maratonista, como sempre. A gente sempre fala com ele, que ele faz sempre esse exercício, como sempre. Doutor Flávio, bom dia também, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia, Leonardo. Muito bem. Vou iniciar com o senhor. O senhor, como delegado, deve ter visto, logicamente, várias ocorrências, enfrentou, inclusive, várias ocorrências que talvez alguns até se esquivassem. O senhor foi para cima e trouxe um resultado positivo para a sociedade e para o braço armado do Estado. Essa ação ousada que ocorreu agora, recentemente, na semana passada, com a guarnição do BPTran, os 3 policiais que estavam numa mesa sentados, tomando o café da manhã. Claro que eles têm o direito também de se alimentar, lógico que a guarnição está nessa loucura toda. O que é que houve naquele momento? Foi realmente a ousadia dos bandidos ou a displicência, digamos assim, em questões de segurança dessa guarnição? Bom dia. Bom dia, Wilson. É uma série de fatores aí, né? O policial armado, com a arma exposta, fardado, ele já é um alvo em potencial. Porque até para ser chamado para uma ocorrência, né? O policial, é por isso que ele está 24 horas de plantão, enfim, de prontidão. Eu dou um exemplo de quando eu cheguei a uma academia para me exercitar. Quando estacionei o carro, o pessoal, chegou o delegado. Então, você é delegado para o resto da vida, 24 horas, e você tem que estar com todos os seus instrumentos de trabalho. Caso precise, tem que estar ali, né? Não dá para buscar em casa, né? Felizmente, eu estava com arma e algema, consegui prender o meliante, né? Bem assim é o policial. Se ele tem essa visibilidade para ser a pessoa que socorre a todos numa demanda dessa, ele também está lá visível, fardado, expondo hoje um objeto de interesse muito grande pelo crime, que é a arma. E a arma dos policiais, .40, né, possivelmente com 2 carregadores, que o policial não pode sair com apenas um carregador, ele tem que ter mais 2 no mínimo. Então, aguça a curiosidade do bandido e interesse. E por que esse interesse? Antes, quando você estava enfrentando a criminalidade ainda, lá 20 anos, 30 anos, era polícia e bandido, né? E dificilmente o bandido reagia. E começou a mudar esse quadro quando os traficantes começaram a reagir. E depois que traficantes começaram a brigar entre si por territórios, eles precisavam
se armar para essa guerra, né? Essa guerra do tráfico. Então, como eles se armaram muito mais, se organizaram, né? Começou a interesse por armas. E aí a gente vê no Rio de Janeiro, com a polícia, uma tropa progredir. Você vê, eu não sei se vocês viram hoje a imagem no Bom Dia Brasil, em que um PM com um fuzil, ele tem que saturar ali enquanto os outros passam, se né? Para deslocam. Proteger os outros. Porque não há outra possibilidade, então você tem que estar atirando. Aquela bala vai para algum lugar. Vai a algum lugar. E daqui, não será novidade se a gente mais tarde tiver alguém ferido, uma criança morta por uma bala perdida. E bala perdida é uma bala de sobrevivência para a guarnição policial para entrar, porque não há outra forma para entrar. Então, hoje, os bandidos precisam muito de arma, principalmente os traficantes, para proteger território. Então, arma hoje é um objeto de interesse muito grande pelo bandido. Então, uma guarnição dessa, que estava no seu café da manhã, no lanche, com essas 3 armas expostas, jamais poderiam ter o direito de relaxar. Eu até fiz um post no blog sobre isso, que é lamentável, poderia ter sido uma tragédia. É verdade, né? Poderiam ter sido executados. Poderiam ter sido executados porque eles não esboçaram nenhuma reação. Apesar que o vídeo foi muito divulgado, de um estar de frente da porta, ele não consegue perceber que passou, um dos assaltantes passou para se posicionar atrás dele. Então, qualquer movimento brusco ali poderia resultar em morte, né? E uma tragédia. Uma tragédia. Entendi. O senhor está falando em relação a essa vontade, por exemplo, e essa procura enlouquecida dos bandidos por armas, como aconteceram com os vigilantes. Os vigilantes também são muito atacados, né? Os vigilantes de carros fortes, os vigilantes de agências bancárias, de lojas, inclusive, por conta, e muitos são mortos, porque reagem, né? E são mortos por conta das armas, né? Quando eu faço consultoria de segurança para as empresas, e que as pessoas... eu preciso de um segurança armado. Vamos avaliar o que é que esse segurança armado vai proteger, e o custo é mais alto, e o que é que ele vai representar de perigo para a empresa, porque mais das vezes o ladrão entra interessado na arma do vigilante. Não é nem no produto, no dinheiro da loja, da empresa. Ele está interessado na arma. E isso provoca discussões, porque tem gente que se acha protegido por armas, principalmente empresas. Você poderia ter várias soluções eletrônicas com níveis de perímetro de segurança que seriam muito mais eficientes do que a arma e a exposição a perigo de pessoas, né, do próprio segurança e das pessoas que trabalham. Que quando você rende o homem de segurança, ou quando ele está na ação de rendição, vamos dizer, ele pode reagir. Ao reagir, ninguém sabe qual é o resultado final. Troca de tiros, enfim, aquela bala pode acabar, enfim. Então, eu até recomendo, né, tá no post, eu recomendo que os comandantes de unidade reavaliem esse comportamento dos policiais em serviço, porque, como eu disse, armado de farda, ele tem que ter a visão de 360 e não pode relaxar. A tropa toda não pode relaxar. Tem alguém dando cobertura ou em situação de pronto atendimento a uma ação dessa. Muito bem. Doutor Leonardo de Moraes, o senhor como advogado, o que é que o senhor acha então da ação? O senhor também deve ter acompanhado essa ação pelo vídeo, que foi bastante divulgado, tanto nas redes sociais como na imprensa, de uma forma geral. O que o senhor acha que na sua concepção, que aconteceu uma ousadia ou simplesmente uma represália, talvez, aos policiais para que não fossem mais aquele local? Na sua concepção, o que é que passa na sua cabeça? Bom dia. Bom dia. Eu vi aquele fato através das imagens, né, que foram disponibilizadas pelos sites de notícias aqui em Alagoas. E é uma situação preocupante. Porque se policiais, que no caso eram 3, que estavam armados, inclusive com colete à prova de balas, estavam durante o dia em um local movimentado em situação de vulnerabilidade, imaginem como é que fica a situação do cidadão comum que sai de casa cedo para trabalhar, muitas vezes antes de 5 da manhã ou à noite, após as 8 da noite, quer dizer, quando o movimento já é menor. Fica uma situação bem complicada, né? O que se discute muito é que a obrigação de ofertar a segurança pública acaba ao próprio Estado.
a gente faz, na verdade, e contrata uma empresa de segurança privada, como o doutor falou, na verdade, para tentar cobrir algo que seria de obrigação do próprio Estado. Nós pagamos imposto, Estado, né? Nós pagamos imposto para ter escola e as pessoas geralmente pagam a escola particular. Nós pagamos imposto para ter saúde. Por isso que tudo isso é deduzido no imposto de renda, porque era uma obrigação constitucional. Isso, deduzido com um certo limite, infelizmente. Né? Não é integralmente. Mas pagamos plano de saúde, aí, cuja obrigação de oferecer saúde é do Estado, e pagamos a segurança privada, cuja obrigação também pertencia ao Estado. Então, as empresas privadas, elas existem e são muito importantes. Mas a obrigação de oferecer segurança pública seria do próprio Estado, né? Infelizmente, isso não acontece hoje, e eu acho que, para mim, oferecer uma segurança de forma ampla é algo que é uma utopia. Nunca vai acontecer, infelizmente. Então, o que se preocupa hoje é que a evolução das práticas criminosas, eles devem ser proporcionais à evolução do Estado em oferecer a segurança. Enquanto se pensa em âmbito de crimes e grandes organizações criminosas na prática de crimes em certas formas de conduta, o Estado deve andar de forma paralela para evitar aqueles comportamentos. Isso é normal. Ontem houve uma prisão em relação a boletos eletrônicos que foram realizados, né? E as pessoas falam, até um colega meu falou ontem, tá vendo? É por isso que em Alagoas, no Brasil, o crime acontece às portas abertas, a gente não consegue evitar, né? Não tem como evitar. Lógico, o tipo de crime que acontece em meio cibernético é impossível evitar. Claro. Você vai atuar de forma repressiva, mas a prevenção é praticamente impossível. E a tendência é que isso cresça, né? Porque nós estamos num momento bastante digital, digamos assim, e podem observar que são muito jovens, são pessoas que já estão ali o tempo inteiro. Enquanto uns tentam buscar as coisas boas na questão cibernética, eletronicamente, alguns acabam se aguçando para tentar burlar o que ainda existe uma grande ignorância. Eu digo, até eu tiro por mim, eu não sou um expert, por exemplo, em computador. Então, por isso que as minhas operações eu prefiro não fazer através de eletronicamente falando no computador. Às vezes a pessoa fala, mas Wilson, olha, você precisa vir ao banco e tal, mas eu prefiro, eu gosto, eu quero, né? Eu ainda sou da gestão ainda, da geração analógica ainda, eu prefiro ter algum contato, porque eu vejo essas situações aí que eletronicamente ainda é um mundo. Consegue entrar no Pentágono? Exatamente. Entraram no Pentágono. Imagine no meu na minha pobre conta. Você está entendendo? Então já aconteceu outras pessoas que já foram vítimas de pessoas que foram lá, né? Eu recebo denúncias, tanto aqui no programa como também na rádio, de pessoas que estão emitindo esse boleto. Isso não é de agora, não. Isso já vem há muito tempo. Dizendo que pessoas que utilizam a Caixa Econômica, de pessoas que fazem boletos e entregam, estão indo entregar pessoalmente as pessoas. Então, quer dizer, ainda é um mundo ainda meio que sem lei, digamos assim, ainda esse mundo cibernético. É isso mesmo, doutor Leonardo? Isso. Hoje existem mecanismos de proteção, de antivírus, de tentar evitar com que se invada a privacidade de uma pessoa. São recursos que vão surgindo. Os softwares são atualizados constantemente, o computador já faz isso automaticamente para a gente, através da internet. É normal. Mas, hoje em dia, não tem nem como acompanhar. Enquanto as pessoas trabalham pensando em evitar, pessoas que pensam 24 horas em aplicar algum tipo de golpe. Claro. De alguma forma, eu vi até um estudo ontem que a própria crise, ela interfere para que esse tipo de crime venha a ser potencializado. Porque as pessoas não conseguem emprego, não conseguem educação. E o principal, que na minha concepção, não tem ocupação, conclusão, vai ficar pensando em alguma forma de ganhar dinheiro mais fácil. E aí vem essa forma em que se acha o seguinte: como eu pratico o fato na minha casa, não converso com ninguém, estou eu com o computador, dificilmente alguém vai descobrir. Sim. Agora, infelizmente, para as pessoas que estão presas, infelizmente para a sociedade, existem formas de evitar com que isso aconteça, né? Então, verdade. Então hoje em dia o caminho é esse, né? A ousadia está na informática, está nas armas, enfim, tudo, né? A bandidagem, de fato, está muito mais usada. Pois é, nós estamos falando aqui ao vivo, nesse exato momento, e nosso companheiro acabou de receber, inclusive, aqui que é o seguinte, está falando isso aqui, é um golpe aqui também, né? Você recebe uma chamada e a pessoa diz, estamos ligando do Departamento de Segurança de uma marca, de uma bandeira, não vou citar aqui, de uma bandeira, por exemplo, né, de um cartão, seja Visa, Master, enfim, mas uma bandeira, ele cita aqui o Visa, por exemplo.
meu nome é fulano e meu número de identificação funcional é tal. A pessoa se identificando, dizendo que é alguém do departamento do cartão tal. O senhor comprou tal coisa, qualquer coisa, enfim, estranha como um dispositivo e tal, antitelemarketing, alguma coisa assim, tal. No valor de R$ 497,99 de uma empresa em Porto Alegre, ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento, né? É óbvio que você responde que não. E ao que se segue é justamente isso. Provavelmente seu cartão foi clonado, senhor, e estamos telefonando para verificar se isto foi confirmado. Estaremos então emitindo um crédito a seu favor. Enfim, né? Tudo mentira. Antes de processar o crédito, gostaríamos de confirmar alguns dados de seu endereço. E aí pede o cartão, pede o número do cartão, dá senha, o código de segurança e tudo mais. E após isso, prepare que ele aí vai tomar tudo que puder, né? Enfim, aí ele segue agora, acabamos de receber, está aqui, ó. Né? Não sei se vai dar, não vai dar para pegar não, mas está aqui, ó. Enfim, deixa eu passar aqui para a nossa produção. Muito bem, acabou de chegar, acabou de receber aqui a informação. Nós falamos agora disso aqui, né? Tem aqueles que recebem, ganham um carro, ganham uma casa e tal, e acabam caindo nesse golpe. Que tem mais ou menos um mês e meio, fui procurada para ser vítima de um golpe. Eu estava trabalhando pela manhã, o telefone tocou de forma insistente. Aí quando eu atendo, aí perguntaram meu nome, tudo bem? Eu disse, eu sou um médico que vim do estado de Goiânia. Eu estou aqui com um valor, eu estou aqui com o meu carro, aprendendo meu carro, que era uma Amarok, e eu tinha um valor que estava comigo de R$72 mil, coisa assim, né? Então, eu queria que o senhor me ajudasse, porque a Polícia Rodoviária Federal acabou de me prender, alegando que esse dinheiro tem origem legal e eu estou com arma de fogo. Então, o motivo da minha prisão foi porque eu estava com arma de fogo. Então, foi preso em flagrante. Para o escritório de advogados, ele já vai em cima então de advogados. Eu procurei o senhor por uma recomendação, etc, né? Então, fala aqui com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Passaram o telefone do inspetor. Tudo bem? Inspetor, o cara falava muito bem, uma desenvoltura muito grande. Eu digo, tá interessante. Tá bem, eu vou... Está em que local? São Miguel dos Campos. Eu digo, faça o seguinte, inspetor, está em local, né? Eu vou ligar para ir agora. Aí disse, não, pode vir agora, eu espero aqui 50 minutos para o senhor chegar e eu vou encaminhá-lo à Polícia Federal. Eu digo, faça o seguinte, espera um pouquinho que eu vou ligar para aí, o senhor poderia me dar o número desse local? Por quê? Porque eu já ouvi falar desse golpe antes. Claro, a sorte. Poderia me dar o número, mas bem convincente. Né? Não, peraí. Aí digo, me dê o seu número que eu vou ligar agora para ir, que eu já compareço a pessoal para esperar um pouco, que eu vou chegar logo e vou acompanhando o preso. Aí o telefone desligou. Ele percebeu que não tinha como dar o telefone, que havia um golpe. Não tinha futuro. Se fosse um advogado que talvez passasse despercebido, pois não, estarei indo aí. Talvez fosse um golpe ou um assalto, né? E a central desses golpes? Presídio. É verdade. E como é que eles se articulam tão bem dentro? Você não escuta muito barulho, né, dentro do presídio. Conversando. Acho que deve ser uma coisa orquestrada, né? Eles já pegam num horário que tem pouco movimento, pouco barulho, já combinam com os outros presos das celas para ficarem dar uma surra em todos os outros presos, deve ser o comandante. É normal, né? Quem falar apanha, né? O presídio tem ordem, mano, que manda é o bandido. O bandido só quem falar apanha aqui. O cara fica lá no cantinho, todo mundo fica calado. Né? Muito bem. E foi uma situação bem interessante, né? Que eu já percebi. Quando falou, aí ele fala algumas situações para chamar a atenção do advogado, mostrando uma profissão, que é uma profissão bem remunerada, o carro que ele estava, um valor alto que estava em mãos. Inclusive, para quem não tem onde cair morto, tem dinheiro dele, isso é uma coisa boa. Mas... Não, ele citando o valor de R$72 mil, provando que é uma pessoa que pode pagar o trabalho do advogado, logicamente é isso. Você vê que ele bota as cifras, né? Ele coloca os detalhes, que é para poder dizer assim, poxa vida, é uma pessoa que tem um certo conhecimento, um certo nível, né? Vai poder pagar os meus honorários, enfim, está querendo os meus serviços. Veja como eles são espertos, eles vão em cima o inspetor ainda falou assim, um dado, que falou assim, ó, doutor, eu observei que a arma realmente, ela não tem a comprovação de que a sua origem é lícita. Mas acerca do valor, a gente vai conseguir liberá-lo, porque não há nenhum problema, não há nenhuma ilicitude de carregar um valor desse, já que o rapaz é médico, está aqui com seu CRM, aí, então, o dinheiro vai ser liberado, o rapaz está preso, o porte legal de arma de fogo é um crime relativamente fácil de se conseguir a liberação. Quer dizer, praticamente o inspetor estava sendo um advogado, né? Ele estava fazendo marketing. Fazendo um valor, dizendo assim, vem para cá que está tudo certo, só é só para o senhor vir para a gente acertar. Né? Ainda bem que o senhor foi esperto. Mas aí não caímos no golpe. Fez muito bem.
incentivar a ousadia, né? A ousadia, exatamente. Mais uma ousadia, essa também de você entrar justamente com um advogado, que é uma pessoa que geralmente está sempre, tem muita astúcia, né? Por conta do dia a dia, né? Das coisas e tudo mais. Olha, nós vamos ter que ir para o intervalo comercial. Na volta, vamos tentar debater isso em relação, por exemplo, quais foram os erros cometidos pelos policiais? Os presos vão pagar no maior rigor da lei em que circunstâncias? Quais tipificações, doutor Leonardo? Segundo, por que os excessos de ousadia que estão acontecendo e corriqueiramente, então, como esses ataques a carros fortes e as explosões aos bancos e caixas eletrônicos no nosso estado, principalmente? Será o debate entre vocês em relação a isso, a questão jurídica, do que se pode, as sanções são muito frouxas, muito leves. O que é que isso está acontecendo? Esse é o tema que os dois nossos companheiros irão debater após o intervalo, que a gente volta já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação teto e rabo. Mar azul turquesa, de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso, que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió.
Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Pois é, estamos de volta com o Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Melo. Nós, na saída do bloco, e voltamos a esse bloco agora, é um bloco onde os nossos convidados debatem entre si o assunto e o tema do programa de hoje. O tema de hoje é essa ousadia dos bandidos em relação a assaltarem aí a guarnição do BPTran, os 3 policiais. Nós vamos mostrar agora as imagens, daqui a pouquinho, nosso diretor vai soltar, para que a gente possa agora eles debaterem entre si a questão da tipificação, que será inclusive imposta dentro da lei para os bandidos, meliantes, a possível negligência dos policiais no momento, por isso foram inclusive abordados e tiveram suas armas levadas e a chave também da viatura. Vamos analisar. Os nossos convidados, vocês vão assistir agora aqui, nós temos aqui nossa tela, e você de casa também vai acompanhar o momento em que os policiais estão no seu café da manhã, na Cabo Reis, quando são abordados por, no mínimo ali naquele momento, 3, mas aí se especula em 8 pessoas. Tinham outras pessoas lá fora também dando guarita. Os bandidos estavam dando guarita aos bandidos, mas os policiais estavam completamente desprotegidos, ninguém dando segurança a eles mesmos. Vamos acompanhar, vamos ver. Olha aí, essas são as imagens. Os policiais estão no lado quase que esquerdo da tela, sentados ali naquela mesa. Vejam as imagens, uma imagem filmada de um computador. E vejam a hora que o bandido vai se aproximar deles. São 3, aqui há uma pilastra, um policial sentado em... Olha lá, entrou o primeiro bandido, que entra já apontando a arma e o outro vem de trás, ó. Olha lá. Um vem de trás, doutor Flávio, o outro chega, tá vendo o terceiro lá atrás também, ó? Tá vendo 3? E tem um lá na frente também, então foram 4 só aí nessa ação. Eles tomam a, olha lá, pegou a arma, pede para que ele coloque a arma na mesa. Um se abaixa, inclusive, porque a arma cai, ele pega lá embaixo, esse aí, ó, tá vendo? Ó? Ele pega a arma, que acaba caindo, não é? Os 3, ó, e vão embora. Na verdade, a entrada da padaria tem 2 entradas, uma de um lado e uma do outro. Esquina. Não é? Olha aí, eles ficam parados, esse aí levanta, vai na porta, para quando vê que alguém entra, mas não era um cliente, coitado, que não sabia o que estava acontecendo. Olha, meio que assustado, logicamente, né, meio precavido, vai até lá, o outro fica com o braço levantado, até quando ele inclusive é chamado, dizendo, bom, tá tudo certo aqui. Eles continuam com os braços, agora sim, ele percebe que já só foram embora. E aí eles levantam com muita perícia, pegam inclusive no coulter, né, na cartucheira ali, e as pessoas depois que ficaram lá também acuadas, voltam para a porta, para perto dos policiais, para dizer, poxa vida, se assaltaram os policiais. Doutor Flávio Saraiva, na sua concepção a imagem é claríssima aí. O que é que realmente aconteceu? O que é que faltou a essa guarnição do BPTran para evitar que isso acontecesse? Como eu disse antes, né, um policial armado, fardado, arma exposta, ele não pode se dar o direito de relaxar. Eu não estou incriminando, dizendo que está errado. Eu acredito que uma ocorrência dessa, ela ensina muito. Isso tem que ser analisado por todos os comandantes de unidade, os instrutores de operações, para que isso não ocorra mais. Eu tenho um lema de que só tem segurança quando se tem paranoia.
Então, eu já saio muitas vezes de casa e tento manter isso em mim, de que eu saio todo dia para ser assaltado e ser assassinado. Se eu consigo chegar em casa, é porque, ótimo, foi mais um dia. Mas se você sai com essa disposição, com até uma neurose, claro, e eu tenho toda a razão do mundo de ter essa neurose. Você colocou atrás em das razão grades do milhões meu trabalho. de marginais, né? E já enfrentei assaltantes em horas de lazer. Enfim, então, se você tem esse comportamento, e que deve ser o comportamento de todo policial, principalmente fardado, armado, dificilmente aconteceria isso. Porque também o bandido, ele não vai para dividir, ele vai para ganhar. Claro. Ele viu o momento de relaxamento dos 3 colegas de trabalho, estavam lá de cabeça baixa, apesar de ter uma visão muito boa, aquele que estava protegido pela pilastra, ele tinha uma visão do acesso do pessoal, mas não viu que um deles passou por trás. E se ele tivesse observado pelo menos o olhar, o comportamento desse que entrou primeiro, ele poderia ter evitado. E talvez até não fosse a melhor coisa naquele momento, porque tinham outras pessoas ele já tinha perdido alguns segundos de vantagem, e isso é fundamental num possível confronto. Quando o senhor fala segundos de vantagem, é o segundo que, para puxar a arma, para... O bandido já estava com a arma em punho. O assaltante já veio decidido, né? Ele já veio decidido. O policial ainda ia sacar uma arma do couro de perna, possivelmente ainda... Travado. Tem alguns colegas assim, usam uma arma travada. O couro travado, possivelmente a arma travada. Então, tudo isso são coisas que você tem que passar para a tropa. Possivelmente eles já tiveram esses conhecimentos, né? Ninguém vai patrulhar com arma travada ou sem munição na câmara. Enfim, são procedimentos que devem ser padronizados, e a gente ia discutir isso aqui, né? No caso daquela guarnição, do caso da policial que foi ferida e morreu. Acabou morrendo. Então, tudo isso tem que ser analisado pelos instrutores, pelos comandantes de unidades, para que isso não ocorra. Estamos falando aqui de um caso que teve uma pronta resposta, que uma outra coisa boa disso que não foi ninguém ferido, não teve nenhuma baixa. A polícia, com menos de 2 horas, estava todos presos, né? As armas recuperadas, e aí foi dada a resposta sem nenhuma morte também, né? Verdade, do lado sem nenhum tiro disparado. Os ousados também estão aí, continuam vivos, mas aí tá aí os dirigentes policiais, os gestores policiais, para discutir aprender com essa ocorrência, né? Todos nós aprendemos como se dá uma resposta rápida, que isso foi muito interessante. Agora temos que aprender para que a gente nem precise dar resposta. Né? Exatamente, perfeito, doutor Flávio, perfeito, fechado com chave de ouro. Doutor Leonardo de Moraes, na sua concepção, como cidadão, como advogado criminalista também, que deve estuda, inclusive, essa situação toda, o senhor viu pelas imagens, que tipificações serão dadas, então, aí, de punição para esses meliantes? Ali o que se vê, aparentemente, seria a figura do roubo, né? É o roubo majorado pelo uso de arma de fogo e mais pelo concurso de pessoas. Aquilo que eu vi na imagem, eu contei que eram 4 pessoas. E a lei fala que se houver a prática de um roubo com arma de fogo, a pena vai ser aumentada. E se houver 2 ou mais pessoas, a pena vai ser aumentada ainda mais, né? Então, além disso, se pode também discutir a questão do porte legal de arma de fogo. Claro, é possível que a pessoa saia de casa com arma de fogo para cometer o assalto. Se você assalta, você vai, de alguma forma, consumir aquele crime de porte, e ficaria um crime só. Mas é possível observar se há contextos fáticos distintos. Aquela arma deve estar em poder deles há muito tempo. Imagine que a pessoa sai, por exemplo, às 5 da manhã e pratica um assalto às 10 da manhã. São 5 horas em que você portou extramuros uma arma de fogo, seria o porte legal de arma de fogo. Então, seria mais um crime que pode ser desatribuído, observando, claro, se houver arma de fogo, ou ela vai aumentar a pena para o roubo, ou vai se transformar como um crime autônomo, além do roubo que foi praticado. Por ser feito isso com um policial, que é o representante da segurança do Estado de Alagoas, né, o braço armado do Estado, isso tem algum agravante? Não, em relação ao policial, ele não estabelece como agravante. Ele estabelece em relação à prática de homicídios e lesões corporais. O policial que é vítima de homicídio e lesões corporais, não só o policial, mas o agente penitenciário, o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial civil, ele vai ter, caso seja vítima, em relação ao criminoso, vai ter a pena, então,
agravada, a pena vai ser aumentada. Em relação ao crime de roubo, a lei não estabelece nenhum tipo de agravante pelo fato de a vítima ser policial militar. Não há essa... Que é uma pena, né? Deviam todos os sentidos serem ampliados isso, né? E ser mais rigoroso, enfim. Na sua concepção, então, o senhor concorda com o que o doutor Flávio disse em relação a essa possível negligência, relaxaram naquele momento, já que a gente percebe que essa panificação, esse local, esse restaurante, ele tem duas entradas. Duas entradas. Eu até pensei que era um espelho, mas aí não tinha como uma pessoa passar pelo espelho, não tinha como. Então, você observa... É a luminosidade. É luz. Então, tem uma entrada de onde esse policial que estava na pilagem estava de frente e havia uma outra entrada atrás. Né? Ou não, a gente não sabe. Pode ser que sejam clientes que já estivessem dentro da panificação também, ou do restaurante. Não, mas eles saíram por trás. Eles saíram por trás. Ou foi pela frente? Não, eles saíram por trás. Eles voltaram para naquela direção que fica por trás da pilastra. Então lá deve ter uma outra saída. Deve ter uma outra saída. Pode ser a porta dos fundos, ninguém sabe. Pode ser a porta dos... realmente é. Porque uma panificação com duas entradas fica até complicado fazer um controle, né? Que na verdade acho que deve ser um restaurante, deve ser uma panificação restaurante, né? Deve ser um restaurante que deva vender também algumas coisas. Essa questão da posição, o doutor Flávio explicou muito bem, né? A gente tem uma aula hoje qual é a técnica policial. A gente tem que observar que é possível que a pessoa fique sempre atenta e os autores do fato, ou aqueles que aparecem nas imagens, eles apareceram justamente no momento em que os policiais relaxaram. É normal que a gente fique sempre atento, mas é normal também que a gente em algum momento fique mais relaxado. Ninguém consegue ficar 24 horas ou durante 8 horas de trabalho e ficar atento. Mas em algum momento você relaxa. Não tem esse direito. Eu vejo isso, o WhatsApp... guarnições de trânsito, impressionante. O trânsito está lá rolando e a pessoa aqui. E isso também ocorre com policiais, né? Ocorre com todo mundo hoje. Claro, mas é uma desatenção perigosíssima, coloca em risco a vida dele, né? A gente não tem esse direito. O policial, na condição deles, infelizmente os colegas tiveram esse momento assim de descuido, né? Que certamente não vai se repetir. Isso foi uma aula para eles e para todo mundo, mas é o fato, nós policiais não temos o direito de relaxar, principalmente na situação quando está ostensivo. Doutor Flávio, mas na verdade, eu queria só que o senhor, perdão, porque o senhor pudesse explicar, como o senhor está mais perito nisso, enfim, se haviam 3 policiais, eles precisavam lanchar, comer, tudo bem, a gente entende isso perfeitamente. Como fazer? Um toma o café, 2 toma conta, depois um vem, toma conta, outro vem. Como é que fica isso? Para que a população entenda. Eu acredito que aquele restaurante era uma esquina. Se a guarnição se abrigasse ali, num determinado local, que triângulo, você percebesse as 2 entradas, e aí a situação ideal seria que 2 comessem, né, tivesse comendo e um fazendo a segurança. Sim. Essa é a situação ideal. Mas como a gente acha que nunca vai acontecer, que é errado, a gente tem que pensar que vai acontecer, tem que ter a certeza que vai acontecer. Então, se um estivesse fazendo a cobertura, tivesse com maior cuidado, não precisava de estar deixando de comer, mas tivesse com maior cuidado e os outros 2 estivessem mais relaxados, certamente esse assalto não ocorreria. Primeiro que o bandido não vem para dividir. Claro. Né? Ele vem com a certeza de que vai ganhar. Então, se você tivesse posicionado dessa forma, seria uma reação com sucesso. Ou evitaria essa ação. Ou evitaria ação que, na estatística, a gente pontua dessa forma. Isso está estudado por muita gente. 95% da sua segurança é prevenção. Os 5 restantes divididos entre sorte e reação. A sorte ninguém administra. A reação é uma coisa que... É momento. É o momento. Legal, muito bom esse cálculo aí. 90% então é de atenção. 95% é de atenção. Se a gente partir do pressuposto de que o local só tinha uma única entrada, que é aquela porta da frente, a gente percebe que existe um policial numa posição, outro em uma posição, outro para frente, né? Em tese, estariam então abrigados poderia ter um para a questão trás, da né? prevenção. Já que eles estavam na mesa assim, né, e havia outra entrada, é como o doutor Flávio, então deveria esse policial aqui poderia estar virado ao contrário. Enquanto um estaria vendo a entrada daqui, esse daqui poderia estar tomando café, mas olhando para o outro lado para saber o que está acontecendo de movimentação. Mas estavam apenas todos virados para o mesmo local.
cabeça baixa. Né? Isso, e aí é tranquilo, eles estão realmente relaxados no momento, contando realmente com a sorte aí, no caso, né? A gente está aqui, Ninguém a administra. gente está aferindo alguma coisa, claro, que é observando as imagens em tese, né? Mas há outros elementos. Por exemplo, é possível que a pessoa tenha entrado no estabelecimento como se fosse um ator sem que você imagine. Imagine se uma pessoa vai comprar um pão, vai comprar alguma coisa lá naquele local, você vai olhar para frente, mas normal. Mas né? Leonardo, desculpa. Mas eu digo isso aparentemente sem ter técnica policial. É um achismo, na verdade. Um policial que tem alguns anos de experiência, ele percebe quando alguém entra armado. E o olhar do olhar na assaltante. cintura, não olha para a cintura. Então, o corpo fala antes de verbalizar. Se a pessoa estivesse atenta, ele certamente identificaria esse ataque, né? Antes dele se verbalizar. O ataque ele vem no seu movimento, no movimento do assaltante. Ele poderia analisar. E, como eu disse, o assaltante, ao analisar que poderia ter uma reação, ele não entraria. Como o senhor falou que a prevenção é de 90%, existe 10% aí de outras nuances, né? Eu digo isso porque, aparentemente, a prevenção ela pode estar presente, né? 95%. 95%. Né? Então, ela vai estar presente. Mas há casos em que, mesmo com a prevenção, mesmo com as técnicas, as pessoas que estão do outro lado, elas podem fazer com que a sua proteção ela prevaleça. Porque a gente sabe que a polícia é preparada, né? Estava lá com inclusive, um colete à prova de balas. Mas é possível que, naquele momento, a técnica utilizada pelos autores do fato, elas tenham se sobressaído em relação à técnica de prevenção. Eu digo porque tudo depende do caso, né? Eu vi ali, claro, pessoas que estavam comendo, na hora que você relaxa um pouco mais, de repente você já é acostumado a comer naquele local, achando que é um local seguro, é um local em que não há assaltos, é um local pequeno, que só entram poucas pessoas, né? Então, e não é, né? Não é. Lá que nesse pouco tempo entraram 2, 3 pessoas. De repente eles inauguraram, né? De repente inauguraram naquele momento um assalto. Eu acho isso importantíssimo para toda a tropa. Eu acho que é uma maneira de um saculejo. Opa, olha, atenção, não relaxe nunca, né? O próprio secretário Lima Júnior, ele pontua pela ação inédita da ousadia, né? De tomar arma de uma guarnição. Quando você toma a arma de um assalto, um policial isolado, né? Que estava no seu momento de folga, é uma coisa. Aí, o ineditismo dessa ação, ela traz mais reflexões. E são os fatos que promovem o desenvolvimento das técnicas policiais. Isso aqui vai ser estudado, né? Vai ser estudado, vai ser nos novos cursos de formação, nas especializações, nos vai treinamentos. Ser como exemplo de não se deve fazer, do que se não se deve fazer. O que não se deve fazer, né? Infelizmente é isso. Parabenizar também, né? Parabenizar toda a equipe da polícia. O efeito pedagógico em prol da própria polícia militar vai acontecer. Felizmente, foi um fato em que houve um crime, houve um roubo, mas só um fato em que algumas pessoas foram presas, né? E aparentemente são algumas que praticaram aquele fato também, não sei, não posso confirmar isso. Foram confirmados, inclusive, tanto pelos policiais como também pelas testemunhas que estavam lá. Pronto, confirmados, melhor ainda, as armas então foram recuperadas, então foi um crime num momento bem sucedido e uma resposta do Estado ainda mais bem sucedida. O efeito pedagógico passa. Mas é o seguinte, está vendo como aconteceu, então vamos ter uma atenção redobrada. Só que, mesmo assim, eu ainda creio que é possível que existam ou falhas, ou então é possível que a técnica feita, se é que se pode falar em técnica, feita pelos criminosos, elas tenham se sobressaído em relação à técnica de prevenção. Eu digo isso porque é possível que eles estejam comendo e estejam também atentos. É possível que eles tenham dado uma volta pelo local para saber se tem alguma pessoa com desatenção, etc. E aí foi uma ação bem sucedida, porque, pelo que eu vi, passou uma pessoa, de repente, olhando aqui, ou no telefone celular, ou conversando, ou é um rapaz que é um grande ator, e de repente não deixou com que o corpo falasse por si só para dar um indicativo de que o crime ia acontecer. Chegou então por trás, cercaram os policiais e praticaram aquele assalto. Né? Com tudo isso, aparentemente. Se você padroniza, 2 comem e um fica de segurança, vigília. Certamente não haveria. É isso que o doutor Leonardo falou, todos ganhamos, né? Infelizmente, os colegas passaram por uma situação bastante complicada e que ficou no limite, né? Entre viver e morrer. Mas é uma ocorrência que, como falou, uma ocorrência didática.
as ocorrências determinam o comportamento policial. Quando você vai trabalhar num país que tem terrorismo, o policial não tem esse direito de relaxar. Nunca. Né? A gente já está correndo para esse caminho. Talvez a gente pudesse discutir isso no próximo programa. Esse terrorismo bandido. Exatamente. Porque quando você passa a usar explosivos, em que você começa a passar essa sensação de terror para a população, o que ocorreu em São Paulo, em Campinas e Santos, né, que a população foi para as ruas pedir a transferência de uma empresa que para a comunidade deveria ser interessante, né? Um monte de segurança ali. Mas é um risco. Mas virou um risco. O que era interessante para a segurança da população, hoje virou uma insegurança. Porque chegam 30 bandidos. Fortemente armados. Com movimentações táticas operacionais impressionantes, impedindo Caminhão, acesso. Enfim, esse é o terrorismo bandido. Quando você, e as pessoas não estão, não sei, não estão querendo enxergar esse terrorismo, que eu acredito, o terrorismo made in Brasil. Isso. Você chega numa cidade, você rende, você explode, como aconteceu aqui em Porto de Pedras. A guarnição chega, entra no GPM e já atira, mata um policial para assaltar, explodir um caixa eletrônico. E outras cidades aí que você, quando você vai ver o resultado, cidades pequenas em que... Só tem 2 policiais para tomar conta de... E os melhores prédios são de bancos, né? Tudo totalmente destruído. Isso é terrorismo. Quando você vê a entrevista das pessoas aterrorizadas com aquela ação, nada mais é do que o terrorismo. E chegam na cidade com 8, 9, 10 pessoas, com carros grandes, com armamento pesado. E o uso de explosivo cada vez mais comum. Isso modifica a criminalidade. Verdade. Modifica, e coloca em risco a população mais ainda. Se você quisesse jogar ali uma granada naquele restaurante para depois ir só recolher as armas... Isso poderia acontecer. Perfeito. Isso... Nós temos as imagens dos presos, diretor, coloca aí os presos, olha aí. Tá? São 4, mas são 5, né? Tem um outro aqui que não apareceu nesse momento. As 2 armas que foram recuperadas, né? Dos bandidos, as armas dos policiais, são as últimas que estão lá, são as 3 pistolas, .40, e os 2 revólveres 38 que estão aqui ao lado. Eles são jovens. Que foram 2 revólveres e uma pistola. Os 2 revólveres são dos bandidos, né? Olha eles aí, olha as imagens, ó. Tem esse outro grandão também de azul. Esse é o que chega lá com aquele de boné que pega a chave da viatura. Aí as 3 pistolas, né? E a outra pistola lá... Com os carregadores também, né? Eles levaram tudo, né? Você vê que tem outra pistola lá que é... E uma outra pistola lá também, que eu acho que talvez o bandido também, né? É do bandido. A pistola e os 2 revólveres. Isso, porque eles separaram, né? A recuperação das pistolas, as balas estão naquele copinho ali. Na verdade, o que se vê hoje é que a prática de crime tornou-se até muito mais fácil. Vejam nessa imagem, veja um coutro ali que está travado. Quando o senhor fala travado, é aquele branco ali, que há uma... Mas aí é muito fácil de você... Quando você é treinado, você já empunha a arma destravando. Entendi. Isso não demora muito. Agora, se a arma estiver travada, aí não tiver munição na câmara... Você vai ter que dar o golpe, como a gente chama no popular, né? Muito bem. Certíssimo. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado. Pode voltar com a gente aqui. Muito bem. Eu fico pensando um comentário essa questão das cidades pequenas, né? Que os assaltos acontecem aí aos montes e até pela falta de educação das pessoas, né? De ocupação. A gente vê no interior, são poucas escolas, não abarca todas as pessoas, falta merenda e assim por diante. Isso é um terreno, uma área vulnerável. Mas é uma área vulnerável, ela leva à prática de crimes em falta de educação, de oportunidade de emprego. Não que quem não tem emprego vai praticar crimes, mas claro, há uma comprovação de que muitos daqueles que praticam crimes, a maioria esmagadora, possuem baixo grau de escolaridade. Mas aí em municípios como pequenos, eu estava indo em direção a Barra de Camaragibe, eu percebi que naquele caminho tem vários povoados e várias cidades pequenas, né? E lá mal tem policiais. Quando eu fui acompanhar lá uma ocorrência uma vez, o número de delegado de polícia é algo insuficiente, ele comparece aqui uma vez por semana. E aí fica só um agente de polícia, a delegacia fechada o dia todo. Muitas vezes fica ele acaba difícil. Tomando conta de 2 cidades, já aconteceu, né? Fica difícil, né? Então, um banco do Brasil, uma agência bancária é um alvo muito fácil. O que eu acho é o seguinte, acho que as instituições financeiras deveriam tomar conta do seu patrimônio.
Essa aqui é a verdade. A polícia toma conta da porta para fora. Essa é a minha concepção. Uma instituição financeira que todo mundo sabe que ali se movimenta dinheiro, que se guarda dinheiro, que se tem dinheiro, a instituição financeira teria, por obrigação, em respeito, inclusive, ao patrimônio da população e dos seus clientes e seus correntistas, de colocar segurança 24 horas. Não fazem. Tem seguro, colocam um circuito de interno, fazem o chamado Big Brother do terror. Só vão ver depois a desgraça no outro dia. Né? Big Brother do terror. Essa que é a verdade. Na nossa concepção, eu entendo assim. Quero agradecer mais uma vez. Felizmente chegamos ao nosso... Hã? Tem imagens do bar aqui. Do bar? Ô, diretor, nós temos a foto, inclusive, a imagem do estabelecimento dos policiais. É uma esquina. Olha aí, ó. Não, então ele não tem outra saída. Então, por onde é que eles saíram, então? Tem uma porta ali dos fundos, né? Porta, só se eles saíram pelos fundos. Se saíram pelos fundos é porque conheciam o local. Salvo engano, é uma esquina. É uma esquina, deve ter uma outra entradinha, como o senhor citou, como fosse um triângulo ali, né? Mas está feito aí, é interessante, né? Porque a imagem mostra eles voltando, né? Indo para os fundos, digamos assim, do restaurante. Pode ser que haja uma outra porta lateral que ele possa sair, já que o bar fica numa esquina, né? Supostamente, enfim. Mas foi muito bem a gente poder ilustrar. Infelizmente, chegamos ao final do programa, de mais um Segurança em Foco. Muito bom o nosso bate-papo, é importante a gente sempre debater isso. Acho que a população também se engrandece. E, o bom é que a gente, em breve, nós estamos tentando fazer com que a população também interaja junto conosco. Que você, telespectador, possa ligar para a gente. Aqui nós estamos ao vivo nesse exato momento. Todas as sextas-feiras, de 9h30 às 10h30, nós estamos ao vivo aqui na TV Mar, para que vocês possam entrar em contato ou via WhatsApp ou via telefone, questionando, discutindo, discordando, concordando com os nossos questionamentos. Tá? Essa é que é a nossa grande importância para que esse papo fique cada vez mais interessante e mais importante para todos nós, tá bom? Muito bem. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado. Eu já desejo antecipadamente uma boa viagem para Porto de Galinhos. Aproveito para colocar aquela sunga nova, muito bem com a família, logicamente, mas é merecido, porque eu sei que o seu trabalho é bastante estressante e o seu corre-corre também, amigo. Obrigado, Wilson. Obrigado, doutor Flávio. Bom fim de semana a todos. Muito bem. Nós não iremos tê-lo no próximo programa. Esse agora, na próxima, então essa sexta agora, a próxima, você ainda estará na próxima, então... Você não estará, mas a gente vai avisar. Muito bem, estou antecipadamente já lhe agradecendo e desejando uma boa viagem. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço e vamos aguardar ansiosamente a próxima sexta-feira. Com o nosso time completo, né? Doutor Geraldo Magela também está em viagem há mais de 2 semanas, né? Onde está Magela? Onde está Magela? Dubai, essa é a pergunta. Dubai parece. Onde está Magela? Ele sempre nos acompanha em qualquer lugar pelos tablets, né? Magela, onde você está? Onde está Magela? Essa é a pergunta que não quer calar. Na próxima sexta poderemos responder. Poderemos responder, muito bem. Muito obrigado aos companheiros, muito bom dia para vocês, bom final de semana. A você, telespectador, obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui na sua TV Mar. Até lá.